Bem, para os ateus, né? Ateu, eu vos apresento o universo inteligente. Bem, os ateus, eles costumam, né, falar que não podem, né, acreditar e até zombam, né, da religião, né, sobre um ser, né, Deus, que fica lá em cima, né, só observando a vida, né, o processo da vida de cada um. Eles não acreditam nesse Senhor que fica, né, nas alturas, observando e de mãos cruzadas, né? Tem muitos questionamentos, né, sobre a questão de Deus existir e se ele existe, por que permite tantas coisas ruins acontecerem com a humanidade, né? Primeiro, né, Deus que é apresentado pela religião, podemos pegar ali, né, no cristianismo, né, segundo a religião, né, hoje já fragmentada e com conhecimento ali, com uma interpretação ilimitada, né, é limitada. Não se pode tirar um parâmetro sobre o que é Deus somente baseado no que hoje temos acesso, né, dentro da religião, né, cristã. Por quê? Porque o Deus que é apresentado dentro da religião cristã hoje, na maioria, né, é apenas parte de um processo ao qual Deus engloba todos os processos possíveis. Então Deus é infinito, quando na verdade dentro desse processo já está limitado. É uma percepção de Deus dentro da limitação humana, né? Então não podemos pegar esse parâmetro limitado humano que a religião apresenta hoje e se basear para explicar Deus. Como que você vai explicar algo que é maior do que a capacidade interpretativa daquele que diz interpretar, né? Como que um peixe vai entender que ele nasceu e vive dentro, né, do mar? Ele não sabe que existe algo lá fora, a não ser que ele vá, expanda e saia daquele mar, né? Aí ele vai entender que por toda a sua vida sempre esteve dentro de algo cujo estava limitado, né? E existia algo fora daquela limitação. Então isso também cabe para esses questionamentos. Porque o Deus que é apresentado pela religião não tem todas as respostas, porque já está dentro de uma limitação. E questionamentos como: se Deus existe, por que permite o mal? Se Deus, não posso acreditar num ser que está sentado e olhando, observando e não faz nada, porque realmente não é isso que acontece. Mas Deus está dentro de cada átomo, né? Dentro de cada, Deus é o próprio processo. Dentro de cada
pessoa, de cada célula. A inteligência se mostra nítida em tudo, na autonomia da vida. Tudo tem sua autonomia, tudo tem sua inteligência. Isso é nítido, a ciência comprova isso. Então, podemos chamar essa inteligência de Deus. Se a palavra Deus, assusta aos ateus, então só chame de inteligência. Mas que isso é comprovado e nítido, podemos olhar para o macro, para o micro e enxergar essa inteligência que por si só já comprova a consciência. Há algo consciente em tudo. Os movimentos no macrocosmo e no micro. Como pode? Dentro do corpo humano, o coração não para de bater. Não precisamos ficar pensando, pedindo ou mentalizando. O coração bate. Assim como você vai dirigir um automóvel, que você pensa, vou ter que tirar aqui do ponto morto, Daqui a pouco tem que passar a primeira, aí acelerar, a embreagem, se o carro ali tem embreagem. Então você vai pensando e vai fazendo até o momento que se torna autônomo. Depois que você já está experiente na direção, você não precisa ficar raciocinando qual marcha que vai passar. Ou se vai ter que o pé ir na embreagem, ou no acelerador, ou no freio. Entendeu? Já se torna parte de você. Você e o carro se tornam um. Mesma coisa é na nossa realidade. Então você não tem que ficar pensando, forçando na lógica ali para piscar, controlando, É autônomo, só apenas vem, apenas flui. Porque o fluir, o sentir que vem antes também é parte de Deus. Então, a religião hoje tenta explicar Deus na lógica, mas Deus também é o sentir que vem antes, Você sente, e talvez por isso você pense. Ou você pensou porque você sentiu. Então, um paradoxo que existe e essa falta de controle sobre as coisas é que acredito dar medo naqueles que se dizem ateus, Porque parece que algumas pessoas não querem nada controlando eles. Eles querem estar controlando tudo, ou seja, eles querem estar nesse ponto de controlador. Então, pensar, ter alguém ou algo ou a inteligência maior que ele mesmo já o assusta, porque ele não confia em ninguém. Ele não confia na sensação e fica tentando sempre ter tudo sob controle, na lógica, Tudo bem palpável, tudo bem controlado, território ali dominado, ter o domínio sobre isso. Isso que os assusta, Então, discutir sobre se Deus existe ou não hoje em dia já é inútil, É algo assim de quem tem medo. E o medo de saber que tem alguém para você dar satisfação do que você tem feito. Porque imagine, na religião, muitos obedecem por medo,
a maioria segue os dogmas por medo do tal inferno, né? Medo de Deus, medo do castigo. Estão sempre com medo. Mas para um ateu que não acredita em nada maior que ele, então o que o segura, o que o prende, o que pode prender ele a não cometer qualquer barbaridade, que não tem a quem temer, né? E que referência ele tem do que é o certo, se não tem nada maior que você mesmo? Então, mesmo um ateu, ele sente, mesmo que ele tente evitar isso, mas ele sabe o que causa dor e o que causa alívio, o que pode trazer alegria, o que pode ser um respeito, o que pode ser o desrespeito, porque isso já faz parte dele. Então, dentro de você já existe algo consciente que vai lhe dizer, mesmo você não acreditando em Deus, mas você vai sentir e vai saber que se colocar uma mão no fogo, você vai se queimar. Acreditando em Deus ou não, isso é um fato. Então, mesmo sem acreditar em Deus, os fatos comprovam ele. Pode não chamar de Deus, pode chamar de inteligência divina, ou inteligência só, mas que é inteligência, que o universo é inteligente, que a inteligência está em todas as partes, dentro do nosso corpo, nas células, nos órgãos, nos átomos, no comportamento da luz, que é simétrica, na natureza, nas flores, na semente que cai na terra, cresce uma árvore, e ali nasce um fruto. Dentro daquele fruto tem semente que ó criou. Então, a natureza, no macro, o Sol, as estrelas, os planetas, os giros, a contagem do tempo, as estações, tudo isso comprova a simetria divina, a inteligência. Então, duvidar disso, discutir sobre se isso existe ou não, não tem sentido, porque isso é inteligência. A inteligência é comprovada nos movimentos atômicos. E os erros, né, é parte daquilo que o homem tenta modificar o que Deus criou perfeito. Então, os erros, a humanidade hoje sofre, as mazelas, tudo é mão do homem tentando já modificar aquilo que Deus fez perfeito. Porque Deus não prende o homem em uma lógica robótica. Mas não, Deus deixa o homem errar, querer seu erro, querer ter a tua autonomia, querer fazer parte também da criação, querer também participar, né? Não só ser um eco, ficar ecoando aquela robotização, mas sim ser uma voz também e conversar com ele, sendo a sua imagem e semelhança. E Deus, no Antigo Testamento, já fez isso. Como um programador, programou um povo, deu os mandamentos, deu os algoritmos para aquele povo, né? Deu as leis, deu a lei para aquele povo. E ali o povo foi robotizado.
aquelas programações foram dadas àquele povo. E Deus no Antigo Testamento mostrou que não adianta, não é um robô que vai trazer a perfeição, pois Deus também tem a sensação. A criação exige isso também, o sentir. Também faz parte da vida. E aquele povo ali, dentro daquela lógica, hoje já não cabe com aqueles mandamentos e ordenanças nesse mundo moderno. Por quê? Assim como o macro existe giros e no micro existem os giros atômicos, assim também ao meio existe os giros. E hoje o mundo se encontra de uma forma ao qual as leis do Antigo Testamento não cabem mais hoje. Não podemos apedrejar as pessoas porque erram. Temos que trabalhar também no sábado. Então, tantas e tantas leis, 613 leis, né, que hoje não se aplicam. Mas o que podemos tirar como aprendizado é honrar a Deus, assim como o povo no Antigo Testamento fez, né? E alguns fazem hoje. Mas no Novo Testamento aprendemos a honrar a Deus não por medo, mas por amor. Porque o amor também faz parte de Deus. E aquele povo que foi robotizado naquelas leis hoje não consegue compreender o amor, porque se tornaram robôs, foram programados para seguir as leis. E as leis mandavam apedrejar, não interessa a misericórdia. Eles não conheceram a misericórdia. Então era olho por olho e dente por dente. Aí Deus vem e tem a nova aliança, cujo o rei traz a misericórdia. Mas eles não conheceram a misericórdia, porque não foram apresentado a eles esse lado também da obra, esse lado que é o amor, esse sentimento, o sentir, a sensação. Aí eles vão e ficam contra aquilo, porque aquilo fica contra as leis, porque a misericórdia vai contra as leis, na maioria das vezes, porque a misericórdia é o perdão, quanto à lei é a condenação, é a punição. Daí Deus apresenta o amor da nova aliança, seu outro lado. Então, aí isso nos dá o livre-arbítrio, né? Deus, ele nunca quis criar robôs. E se Deus cria dessa forma, logo seria acusado de tirano, né? Porque não deixa as pessoas terem liberdade de escolha, de opinião, mas sim as remete a uma lei e pronto, acabou. Aí seria acusado de tirano, como fazem hoje, né? Alguns dizem, o Deus do Antigo Testamento é o Deus tirano. Aí pega uma referência de uma época totalmente contrária ao de agora e usam, né, de amuleto para justificar que existe contradição, mas na época do povo de Israel, o povo hebreu,
existiam até gigantes na Terra. Então vejam só que eles lutavam ali, não era contra o ser humano normal hoje, evoluído, consciente. Era contra praticamente ali os seres vindo direto do reino animal, sem a interpretação do que é o amor e a misericórdia, né? Aquela frieza, aquela selvageria, né? Que a humanidade hoje é fácil você falar de amor, porque você já é consequência do fruto do amor de Deus, que foi a própria morte na cruz. Então hoje você tem parâmetro do que é amor, mas naquela época não tinha, não existia ainda isso. Só existia um povo lógico, criado a seguir a qualquer custo, né? Para poder criar uma base para a humanidade hoje. Cujo essa base, com todos esses mandamentos, hoje com a humanidade madura, já não faz sentido ficar preso na base, porque sempre buscamos a evolução. Então já estamos acima, consciencialmente falando. A humanidade evoluiu desde Cristo, né? Desde o Antigo Testamento com o povo hebreu para hoje, com a lei do amor e da honra, né? Amar o próximo como a ti mesmo, de Cristo. Então a humanidade evoluiu e hoje está pronta, né? Ali, lógico, não todos, mas sempre gerando perspectivas contrárias, porque se existe o justo, existe o injusto, porque um cria o outro, um faz referência ao outro. Então o joio e o trigo. Então hoje a humanidade está sendo colhida, né? Aquilo que tem de melhor está sendo colhido para ser a base desse reino de Deus. Então Deus nunca quis criar robô. Então Deus nos deixa no nosso livre-arbítrio errarmos, cometermos erros, porque na nossa limitação interpretamos a vida com os nossos olhos, enxergamos tudo, e com a visão limitada não podemos enxergar aquilo que consciências mais evoluídas enxergam, porque estão acima. Mas mesmo assim queremos impor, na maioria das vezes, nosso ponto de vista, mesmo limitados. Por isso erramos, porque não podemos enxergar o que tem mais à frente. Não podemos enxergar os obstáculos que outros enxergam. Essa hierarquia de sábios. Você tem uma pessoa que entende mais que você, e na verdade ela não é alguém a ser invejado, mas alguém a ser honrado, porque ela se torna uma defesa, um escudo, uma proteção, porque ela enxergando além de você, ela vai te avisar quando tiver algum obstáculo na frente. É assim que deveríamos ver a hierarquia de Cristo, que nos leva até Deus. Então, resumindo, o ateu, eu acredito que ele tem medo de alguém maior que ele no controle de tudo, porque ele quer ter o controle de tudo, ele quer estar no lugar de Deus, mesmo sendo limitado. Ou então a religião, né, ensinou um Deus limitado, e ele se baseia nesse Deus limitado para justificar as contradições, que só são contradições porque
Nossa percepção de hoje é diferente daquela época lá atrás. Então não podemos pegar o nosso parâmetro moderno de hoje, onde as pessoas têm mais liberdade para serem, o que são, para ter ideias diferentes e mesmo assim não entrar em conflito, em guerra, em morte. Hoje em dia, mesmo com algumas pessoas mais radicais, não aceitando a diferença de um dos outros, mas hoje em dia você não é jogado na cova dos leões, não é queimado em fogueiras, e nem é apedrejado, ainda que muitos queriam fazer isso, muitos hipócritas queriam ter essa atividade de apedrejar o outro, porque as emoções estão sempre aí, a raiva sempre vai querer a vingança, Então controlar essas emoções é que nos faz transbordar em Cristo. E ser humano de verdade é justamente não ceder às emoções que vêm desde o reino animal, que ali elas estão em extremo, Cada animal ali é um arquétipo de uma emoção. Então, aqueles animais vivem em nós através das sensações, das emoções, do ponto emocional ali. Não ceder para essas emoções, mas sim usá-las a nosso favor, é se tornar humano. E ter controle sobre isso é transbordar da consciência, vivificante de Cristo, e não mais ser vivente que se deixou levar pelo ponto emocional do momento, como aconteceu lá atrás, Então isso é uma explicação para os ateus, daquilo que podemos chamar do verdadeiro Deus, que é a inteligência no universo. O universo é inteligente. Pode chamar isso de Deus para os religiosos, ou simplesmente comprovar com seus próprios olhos que tudo existe com uma inteligência